Bom, na apresentação de hoje, vamos ter um tema que se chama Move to the Edge, construindo aplicações modernas e escaláveis. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque o Frontin Pô é um evento que eu acompanho há anos, mudou a minha carreira, conheci pessoas incríveis, pude fazer um excelente network, que ao longo desses 10 anos da minha carreira, pôde me trazer excelentes oportunidades. Então, do mesmo jeito que foi esse evento importante para mim, hoje eu espero que esse evento seja importante para vocês, certo? Então, dando início à nossa apresentação, de início, nos cantos da minha apresentação, vai ter sempre um QR Code que vai levar para um conteúdo de Edge Computing. No final vai ter também, mas caso tenha alguém mais ansioso, pode pegar o QR Code que vai te redirecionar para uma página, certo? Nessa apresentação, para conduzir elas, vamos passar pelo tópico que é Edge Computing, o Jamstack, a importância do front-end para o Edge Computing, Rendering Frameworks e Asio Edge Computing, que aqui a gente vai mostrar a parte de front-end de Jamstack rodando na nossa plataforma, e finalizando com um pequeno recapítulo da apresentação, certo? Já me fui apresentado, me chamo Robson Júnior, trabalho há 5 anos como software engineer na ASIO, onde eu tive várias oportunidades de fazer diversas resoluções de problemas, e um desses problemas de integrações é o que eu venho trazendo para vocês hoje, certo? Então, para iniciar nossa apresentação, o que é o Edge Computing, né? Edge Computing é uma arquitetura. É uma arquitetura descentralizada, distribuída, que te proporciona uma menor latência, uma confiabilidade grande e uma segurança muito forte, porque tudo fica encapsulado, digamos, no mesmo box, e uma escalabilidade ilimitada. Sabemos que escalabilidade é um dos maiores problemas e de maneiras complexas de resolver e muitas vezes sem ser efetivas, certo? E o que começa a proporcionar essas 4 pilares muito importantes e como é que a gente serve para poder suportar tudo isso? A gente, como falei no início, a gente tem uma arquitetura descentralizada. Então, cada pontinho desse laranja no globo é um POP. O que é um POP? É um Point of Presence. Traduzindo, é um ponto de presença, onde pode ter mais de um, a relação é de 1 para N, tendo no mínimo um servidor, podendo ter quantos o espaço couber e quanto o dinheiro limitar, certo? Então, pelo fato dessa rede ser distribuída, a gente tem uma grande vantagem perante uma arquitetura centralizada. O famoso cloud, ou até mesmo antes do cloud, quando é aquela arquitetura que a gente aprende na faculdade, que a gente tem um servidor, a gente vai levantando o nosso servidor de acordo com a gente precisa, e quando chegamos num ponto assim, a gente não sabe mais para onde fazer, o que a gente faz? A gente mete um load balancer na frente, certo? Então, essa arquitetura descentralizada veio como uma fase 2 da nova geração para criar aplicações. E vamos falar sobre 4 pilares, que esses 4 pilares se conectam muito forte com a arquitetura Jamstack do front-end, mas que o Jamstack foi uma revolução para o Edge Computing. Então, começando falando sobre performance, por que acaba sendo uma grande diferença? Porque a performance roda na requisição local. Então, o que eu quero dizer quando eu rodo uma requisição local e processamento local? Se a gente pegar um site qualquer e der um dig no host, no terminal, aqui eu estou na minha rede do Brasil, sem a VPN. Então, podemos ver que temos 2 IPs que foram entregues ali, certo? Entrando numa rede dos Estados Unidos, vamos ter os mesmos 2 IPs. Isso é uma arquitetura centralizada. Não importa onde o cara está, vai cair nesses 2 IPs. Se tiver em Luanda, tiver no Canadá, tiver na América do Norte, vai cair nesses 2 IPs. E isso já automaticamente, dependendo da região onde teu cliente está, o usuário está, já vai tomar um pênalti do time to first byte. Tomando um pênalti do time to first byte lá no WebVitals, já desencadeia outros, no mínimo, outros 2 pênaltis, de LCP, Large Content Paintful, e o NIP, Next Interact Paint, que é uma métrica que vai entrar em 2024 no update que o Google está fazendo no WebVitals. Então, quando o time to first byte já é alto,
a renderização do HTML vai ser alta, o load de mais CSS, e, por último, vai terminar num time muito alto. E, com isso, temos vários casos de estudos de empresas renomadas falando que o usuário fica entre 1, 2, 3 segundos, e mais que isso, a cada segundo ele tende a não voltar por X tempo. Certo? Então, isso muda bastante quando a gente começa a trabalhar com uma rede descentralizada. Nesse DIG, eu nem precisava, mas eu entrei na VPN da empresa aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos. Então, para lá, podemos ver que servimos 4 IPs de um CNM para uma IDE app nossa, certo? Trocando, vindo para a VPN do Brasil, trocou todos os IPs. Então, o que a gente ganha com isso? Automaticamente, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, os times de load, já cai o time to first byte para quase 0 segundos, porque praticamente a gente alcança qualquer lugar do mundo entre 0 a 30 milissegundos, né? Os 30 milissegundos de resolução. Não quer dizer que, dependendo da aplicação, volte em 30 milissegundos, mas é para chegar. Então, a gente já tem um ganho de time to first byte já de 0, onde o seu HTML chega mais rápido, processado, e, com isso, automaticamente já ganha a métrica de LCP, que eu falei anteriormente, NIP, e liberação de usuário, quando a página está trancando o usuário, certo? E, nisso, abre brecha para nós irmos para o segundo pilar. O que é o segundo pilar que Edge Computing resolve e que é muito importante para o front-end e é uma das áreas mais caras também, fora infraestrutura, que é a segurança. Certo? A segurança hoje os hackers estão cada vez mais sofisticados, estão cada vez mais ousados e cada vez mais têm ferramentas para eles poderem evoluir essa sofisticação deles. Um site muito famoso se chama ExploitDB, onde lá, se tu fizer uma pequena consulta para o WordPress, Nginx, Drupal, qualquer aplicação, vai ter inúmeras vulnerabilidades, seus códigos, como explorar, basta ir lá, baixar, executar. E se não bastando isso, que é um banco de dados de vulnerabilidade, para quem é de segurança tem o Kali Linux, que é uma ferramenta de prato cheio para quem gosta, né? Essa lista, cada item dessa lista é uma ferramenta para explorar vulnerabilidades, seja snifar rede, seja explorar bash, seja explorar porta, tem de tudo, certo? E para resolver isso e não tornar tão caro e facilitar a vida do desenvolvedor, porque o desenvolvedor não necessariamente entende de segurança, porque a segurança é um conjunto de sabedoria que vem com o passar do tempo. Quando a gente coloca, pelo fato de a gente ter uma arquitetura simplificada do usuário Edge, só pelo fato de colocar a aplicação na frente do Edge, já ganhamos todos os top 10 do ASP. E ali tu vai poder dizer se tu quer ele high, low ou medium. É o level que ele vai processar o que está acontecendo, o que ele recebe. E nisso, aí nós vamos para o terceiro item, que é escalabilidade. Escalabilidade é um item também muito caro, muito complexo, que a gente vai subindo infra, vamos subindo load balance, mas eu gosto de dar um exemplo. Imagina que em Porto Alegre, deu enchente, temos que ir embora de Porto Alegre. 10 pessoas passam na linha do metrô, lá na escada, juntas, né? Mas se 2 milhões de pessoas quiserem ir embora, ao mesmo tempo, não tem como mais entrar no trem. Então, imagina o seu site recebendo requisições do mundo inteiro, do Brasil inteiro, no mesmo local. Isso é um gráfico nosso, real time, depois vou mostrar o globo, recebendo as requisições da nossa infraestrutura. Então, a gente torna possível ter todo esse grande volume de acesso, garantindo que tua aplicação não irá sair do ar, independente se teu site hoje é acostumado com 10 mil usuários, ou a partir de amanhã receber 1 milhão de usuários. Não precisa se preocupar com isso. E com o último item, o quarto, mas não menos importante, falamos de infraestrutura, que sob demanda, ele é conectado de uma forma global, e ele recebe, escala e processa a informação ali perto. Então, o que eu quero dizer quando ele processa a informação? Vamos imaginar que a gente está criando um site. E nesse site é de uma agência de carro, de modelo, uma loja, onde exige muitas fotos. Quando a gente faz o upload das fotos e coloca um imã de processo na frente, nós podemos começar a filtrar, cropar, redimensionar
e entregar essa imagem sem mais precisar ir buscar ela. E isso tudo graças a mais de 100 edge locations espalhados do mundo afora, onde levamos entre 0,5 a 30 milissegundos para chegar na Europa ou em qualquer lugar do mundo, e os 300 bilhões de requisições de bytes por dia, de transações por dia, não bytes, desculpa. E nisso a gente fecha os nossos 4 tópicos, os nossos 4 pilares de segurança, performance, escalabilidade e infraestrutura. Deixa eu mostrar rapidinho um live map, um globo aqui para vocês. Onde aqui, nesse globo, vocês podem ver onde que temos todos os nossos POPs. Então, no Brasil, pode ver que tem, cara, vai afora, toda a América. Temos também aqui na América do Norte, vamos ter em Luanda, na Angola. E se der mais uma volta ali, a gente vai achar mais um monte de POPs. Certo? Depois eu vou voltar para esse mapa para a gente explorar mais ele. Como está dobrado, fica ruim e a gente vai gastar um tempo. Então, resumindo de uma forma mais simples, o que é o Edge Computing? Nas minhas palavras, Edge Computing... Nas minhas palavras, na Edge Computing é um conjunto de filtros, software e infraestrutura mais perto do usuário. Certo? E agora, explicado o que é Edge Computing, nós podemos começar a olhar mais sobre a prática. E aí entrar no mundo do front-end, que eu acredito que estamos ansiosos para... Tá, e aí, como é que isso tem a ver com front-end? Certo? Então, abre porta para a gente falar de Jamstack, a importância do front-end para o Edge Computing. No front-end desempenha um papel muito crucial no ecossistema de Edge Computing, porque hoje não basta mais só entregar uma página, a gente tem que entregar uma página rápida que funciona, isso tem interação do usuário, tem que interagir e tem que devolver os resultados para o usuário. E nisso, Jamstack é uma arquitetura que é baseada em 3 itens: JavaScript, API e Markdown. E nisso, a gente pode ter variações de projetos estáticos, renderizados no via SSR, server-side render, no server, no Edge, e híbrido também. Certo? Então, como é que essa arquitetura de Jamstack funciona? Imagina que a gente tem o nosso portal de documentação e tem um time de 40 pessoas que contribuem, que criam documentação para esse projeto todo dia. Certo? E como é que isso faz para ter tanto update, escalar e não ter aquele tanto de tempo de propagação? Certo? Então, quando a gente começa a trabalhar na parte de JavaScript, API e Markdown, aqui é um Markdown onde temos na primeira camada o que a gente chama de front matters, que é onde a gente faz uma configuração da página para dizer como ela vai se comportar. Essa marcação te permite, por exemplo, se você está num time de marketing, criar landing pages sem precisar ser mais codificadas. Lá na empresa a gente tem uns 10, 15 templates de landing pages, onde uma pessoa de marketing que não é coder consegue ver os campos, olhar na tabela a relação dela de acordo com o CMS e headers que a gente usa e criar uma página para poder servir para suas campanhas. Uma página daí mais institucional, o front matter é menor. E embaixo começa o Markdown. O MDX que estava no início é de Markdown X, que permite importar componentes dentro do Markdown. Ou seja, eles podem importar o card usando o Markdown. Não precisa mais daquele import como o JavaScript faz normal. E isso facilita muito para o desenvolvedor, quanto para quem também não é tech poder utilizar o que o desenvolvedor fez sem ter aquele CMS gigante, com banco de dados, com WordPress e tudo mais, ou Drupal, ou por aí vai. E como é que consome isso aí? Então, passando pela parte de Markdown, agora vamos entrar na parte de API e automaticamente JavaScript. Lá na primeira linha, a gente, todos esses frameworks que tem Next, Hugo, Jake, a gente
usa Astro. Hoje a gente está fazendo uma migração para Astro. Então, esse exemplo é em cima de Astro. Na primeira linha de código, é como a gente importa para fazer a validação do esquema daquela collection, e naquele get static props, na linha 11, é onde começa a mágica. Porque ali a gente pode acessar a página via API lá no all pages do content, que é um content, uma pasta default do Astro, onde ele sabe fazer os comportamentos necessários com os arquivos que tiver dentro. Na linha 12, já é um loop recebendo sobre as páginas. E naquela marcação que tinha, onde eu falei configurava as páginas, URL, componentes, pode ver que já começa a ser extraído na linha 13, onde a gente começa a pegar o permalink para gerar slugs e gerar as URLs. E nisso abre espaço, como a gente consegue fazer isso aí, é em tempo de build, tá? Não é na página que vem vazia e depois carrega, não. Aqui eu vou falar muito específico de site, não tanto de sistema. Então, site a gente precisa que as coisas venham renderizadas. Quanto mais renderizado, melhor. Então, isso leva a gente poder criar portais, como um portal que a gente tem chamado Resource Hub, que é um portal de recursos que a empresa tem. Lá tem blog, success cases, artigos, campanhas, é todo um conjunto de material. Nessa primeira parte da mesa, como é que é montado? É um fetch em tempo de build para cada projeto, para cada JSON do projeto. E em tempo de build ele gera aquela primeira mesa estática. Então a gente não tem mais aquele tempo, aquele overhead de bater no front-end, entrar o Vue, entrar o React, e aí virar, certo? E aí que começa a entrar os poderes dos render frameworks do Edge, porque Edge hoje consegue, com alguns frameworks e vários outros ricos vindo, fazer também esse tempo em tempo de server, não precisando estar buildado antes, certo? E quem é que gera esses JSON? Olha que louco, eu estou falando de Astro. Isso aqui já é uma marcação JQ em Hub. JQ é um gerador de site que roda em Hub. Então aqui é tipo o FrontMatter, que eu mostrei no início, onde é um template engine chamado Liquid, onde ele percorre, faz os loops, e a partir daí a gente pode consumir ele via aqueles fetch em tempo de build e trazer uma página já montada. Então, agora a gente vai entrar na parte de Render Frameworks e as Edge Computing, que é a parte onde vamos falar de Render Frameworks e Component Libraries, que aqui entra... Cara, aqui é a parte mais legal do Edge Computing, porque hoje, quando Vue e React começaram a vir, foi disruptivo. O jeito de importar, componentes, foi disruptivo. Não tem como não ter sido, foi. Porém, junto com essa dinamicidade, veio o penalty dos times. Se tu entrar, geralmente, numa aplicação, quando tu olha o código-fonte, Vue ou React, vai lá ver teu ID app, ele vazio, vai ver ele se montando. Os rendering frameworks, eles vieram justamente para resolver esse problema. Então, ele ajuda um problema de SEO, porque a página já vem renderizada, então, quando o crawler bate para stalkear a tua página, ou coletar informação, já vai estar pronto. Não é todos os robôs que são inteligentes o suficiente a ponto de renderizar JavaScript, então isso facilita um monte, para isso que servem sitemaps, os robots.txt da vida. Performance, porque tira aquele overhead de compilação do framework em tempo real para criar os seus componentes e servi-lo, interpretar os dados que tu está passando para ele. E o Web Vitals, como eu já falo desde o início, durante muitos anos da minha carreira, eu trabalhei focado em performance. Então, não tem como eu falar de Edge e não passar pelo Web Vitals, porque automaticamente levanta o LCP, o CLS, que é o Community Layout Shift, que é o importante. Por exemplo, quando tu carrega uma página e tem um banner na primeira section, se ele mexe, depois de um tempo, essa nota do CLS vai aumentar. Então, isso pode ser para carrossel, para páginas que não têm tamanho setado de altura e entra o conteúdo. E o feed, que é o First Input Delay, que é o primeiro, a primeira entrada, depois que entrou o primeiro item, o tempo que ele leva para liberar... Não, isso é o Next Interact. É o tempo que ele liberou para ter a primeira interação do usuário.
e, na sequência, que entra em 2024, o Next Interactive Page. Certo? E dessas rendering frameworks, nós temos uma sacola gigante com muitos itens de que podemos escolher o que queremos usar. Temos os mais famosos até os que ninguém nunca ouviu. Esse site é o site Jamstack, é a lista oficial das ferramentas, onde podemos ler se eles são SSG, se eles são SSR, de acordo com a contribuição deles, se eles são famosos, e a partir daí podemos escolher o com que vamos trabalhar, certo? Como é que eu estou de tempo? Tem 20 minutos, tem mais 10, tá. Então, perfeito. Agora, nós vamos para a parte de live, que eu quero mostrar o sistema e como isso funciona para vocês. Eu só vou precisar virar um pouco para cá. Aqui, lembra dos ataques que eu falei no início? Se a gente vir para os ataques, aqui é quantos ataques a gente travou em 2 anos. Que esse primeiro mapa, subi ele no ar ano passado, ano retrasado. Então já foram uns 95 bilhões de ataques. Como é que isso aqui acontece? Deixa eu mostrar aqui no RTM, um sistema, uma coisa para vocês. Quando entra, vou dar uns exemplos de ataque. Isso aqui são ataques que o sistema considerou ataques que eu liberei na plataforma. Se falhar, eu volto para cá, só para eu poder indicar para as pessoas aqui. Então, por exemplo, aqui, subiu. Deixa eu voltar para cá, então. Subiu um JSON que tinha HTTPS em alguma URL. Achou que era algum ataque, então bloqueou ali, porque tinha HTTPS no body. Liberei. Esse TRM era um sistema de inteligência de mercado que eu criei para a empresa, há uns anos atrás, onde ele te diz uma nota da possibilidade daquela empresa fechar com a gente. Eu te dá um score. E é para isso que ele serve. E então, nisso, a gente descobriu bastante. Isso é um WAF, é o Web Application Firewall da empresa. Então, quando já coloca por trás, isso já vem ativado. E ali, por exemplo, o item 1100, TRM Receive List of URLs. Ali naquela URLs, foi com HTTPS e mais embaixo, cadê? Eu queria ver onde 500. Aqui, ó. Um JSON muito grande, 500. Ele interpretou que estava tentando derrubar o banco de dados, certo? E nisso, então, é uma inteligência que a gente chama de tuning, onde... Deixa eu ver. Não, é aqui que libera mesmo. A gente não tomou um ataque nesses dias, então eu não vou ter para mostrar nessa tela. Vamos ver aqui no Main Series. É onde a gente... É aquela lista que eu mostrei do que ele está olhando, certo? As severidades. E o áudio e o rules era o que a gente libera, que vem para cá, mas bloqueados aquele Active. Então, se tu faz um post com as 500 URLs, ele bloqueou, nem chega a bater na aplicação, fica ali na CDN. Então, essa é a importância do Edge, nem sai para chegar na aplicação. Então, se disso ele bloqueou 1000, e tu teve um ataque, sei lá, vai lá, 10 mil requisições por segundo, nem chegou na tua aplicação garantindo que ela ficou íntegra e em pé, certo? Porque a gente já bloqueou direto no Edge. Temos outros itens. Vamos falar de FrontInPoa. Aqui é o site do FrontInPoa, certo? Então, agora eu quero falar um pouco de CLI. O Cícero falou de CLI, antes a gente tinha falado da importância. Então, quando a gente está trabalhando, hoje, o desenvolvedor, a gente tem o compromisso de facilitar a vida dele, desse mundo complexo que a gente vive. Então, por exemplo, vamos fazer uma pequena atualização aqui no... Deixa eu levar para lá. Deixa eu levar para cá. Espera aí, vou soltar um pouco o microfone aqui. Beleza. Então, aqui é o nosso famoso terminal, temos o site do FrontInPoa, e aqui temos a home, aquele hero ali. Ó, aqui
era o botão de comprar ingresso. Eu coloquei sold out para a gente ver trocando. Eu não vou configurar do zero, porque leva um tempo de download, para a gente não perder esse tempo fazendo download, mas vamos passar pelos comandos. Vamos fazer uma alteração aqui, ó. Sold out. Vamos botar esgotado. Esgotado, salvei. Salvei. Vamos vir para o terminal aqui. E agora que a máquina começa. Se tu tivesse o teu projeto, mas ele não tivesse configurado para o Edge, bastava dar um ASIAN Link. Tá? Esse ASIAN Link eu não vou executar. Mas o que esse ASIAN Link gera? Ele gera aquelas 3 pastas ali embaixo. Edge, o Vulkan e ASIAN. Automaticamente ele já te deixa, ele faz as instalações, cria os IDs necessários e interliga com a empresa. E agora queremos seguir desenvolvendo, certo? Nós temos o nosso package JSON normal, todo package JSON, onde temos nossos comandos configurados, build, preview, se quiser fazer testes. Então, se a gente quiser agora rodar em modo dev usando o CLI, em vez de um npm, podemos também, que seria um ASIAN dev. Esse CLI, eu não falei no início, mas quem tem Mac é brew install ASIAN. Quem tem Ubuntu apt-get install ASIAN. Quem tem Fedora DNF install ASIAN. Quem tem Windows tem? Aí precisa entrar lá na documentação do site docsasian.com e ver como baixa, porque faz uns anos que eu não uso. Então aqui, ó, subimos o nosso localhost, sold out, eu tinha trocado para esgotado, vamos esgotado, tá? Então atualizou o nosso dev, vamos publicar em algum lugar isso. Não configurei nada de URL, certo? Então aqui vamos dar um ASIAN build, porque ali foi o dev. Ele faz o build, mas vamos fazer mais um build aqui para garantir que vai fazer o build. Fez o build, certo? Fez o build. Então agora vamos, em vez de a gente saber ir lá no GitHub Actions, ficar configurando pipelines, downloads, checkouts, e buckets, e GCP, ou storage, OS3, ASIAN deploy. Vocês veem que eu estou falando com uma mão aqui, né? Isso que... E nisso vai fazer o download. Ah, desculpa, rapidão aqui. Espera aí. Preciso ir para a minha rede aqui rapidinho. Porque tem um firewall aqui na faculdade, a gente não consegue fazer o upload, tá? Mas não é só por isso. Então, voltando para cá, a gente vem. Estou no final. Vamos fazer o deploy e vamos ver ver se foi realmente ou se ficou aqui no local, né? E nisso também, enquanto faz o build, vocês podem ver lá no cantinho o loginho da ASIAN lá no browser. Aquele login da ASIAN não é um produto da empresa ainda, é um projeto off meu, mas é usando as APIs da empresa, que também pode usar o CLI lá. É um Chrome Extension para Purge, para a gente não precisar entrar no sistema e fazer expire do cache da CDN. Breve eu vou soltar esse projeto, tá? Então ali, ó, upload complete successfully, o ID do CLI, o ID da Edge Application e pronto, subiu e gerou uma URL ali, certo? Vamos ver se essa URL... Vou soltar um pouco o microfone aqui, peraí. Ali ainda está sold out, ou seja, não atualizou. Então aqui, ó, vamos vir aqui, carregou a Chrome Extension, vamos marcar como eu quero expirar essa URL.
e fizemos o purge. Vamos ver se vai fazer o purge. Fez o purge. Voltamos para cá. Esgotado. Basta, né? Isso tudo do malabarismo. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero trazer para vocês? Deixa eu voltar para os slides. Só mais um rapidinho aqui, ó. Imagem, lembra que eu estava falando do processamento de imagem? Imagina que aqui, ó, a gente está lançando um novo blog da ASIO, que tem muito post, então é inviável a gente redimensionar todas as imagens, post por post. Cara, não sei, não faço ideia quanto tempo a gente levaria. Então, nesse caso, a nossa imagem sempre trabalhou quadrada, aqui está mais retângulo. Então, como é que a gente resolveu isso sem mexer no nosso projeto, sem configurar o WebP, sem fazer crop via build? Só pelo fato de estar na frente da Edge, vamos passar aqui. Ó, o parâmetro IMS 372, o tamanho, é o width por largura. Tem filtros todos, mas eu não vou lembrar todos de cabeça, todas as strings. Então, aqui, se a gente já der podemos ver que ele redimensionou o tamanho da imagem. Vamos fazer aqui um tamanho mais extrapolado aqui. Vamos botar lá 400 aqui, só para ver de altura mais comprida. Ele acropou a imagem. Isso serve para a gente interligar com as nossas tags SRC7 da tag image do HTML, para poder fazer as imagens e os seus layouts responsivos de uma maneira fácil, sem precisar estar cropando a imagem. Para finalizar, aqui deixa eu abrir o terminal. Aqui na extensão, ali em cima, está PNG, certo? Então, se a gente vir aqui embaixo, no network, vamos fazer um refresh bonitão aqui. Vamos pegar a imagem aqui e vamos ver se a gente... Aqui, ó, Content Type, Image WebP. Ou seja, vocês nem viram eu configurar, não abri o sistema, tudo por CLI. Uma imagem PNG automaticamente, por botar ele na frente, já se transformou em um WebP, acabando aqueles builds de conversão de imagem, gerando pastas, gigantes pastas de gigas e gigas, para poder ter os seus fallbacks. Automaticamente, se o browser não tiver suporte para o WebP, ele vai fazer o fallback e deixar tu usar o PNG, certo? Então, vamos seguir a nossa apresentação de live. Então, de pequeno recapítulo, o senhor está fechando, vou deixar assim, porque é os últimos slides. O que facilitou na arquitetura? Ali no lado esquerdo a gente tem uma arquitetura convencional. Usuário, web server, app servers comunicando com o banco de dados ou um CMS. Vindo para o Edge, acaba virando só uma caixinha. Por quê? Mas e a parte do banco de dados? 2024 está vindo Edge Storage, Edge SQL, entre outros bancos de dados, time series relativos, e aí vamos soltar bastante filtros. E com isso, podemos migrar junto com functions. Tem tempo para mostrar functions ainda? Rapidinho. Aqui, ó, a gente tem um produto chamado Edge Functions. Eu piro nesse cara. Esse cara é sensacional. O site, a gente tem portal de carreiras, de receber currículo, enviar currículo, aquele portal de carreiras que a gente recebe as nossas vagas, os currículos. Temos um produto Ask Asion, que é onde tu aprende a usar a Asion, utilizando AI, certo? E tudo, essas integrações a gente fez com Edge Functions. Eu vou usar aqui uma... Vamos pegar uma function... Vamos pegar aqui, gera as páginas de carreiras mesmo. Vamos pegar. Aqui, esse código, quando a gente... É JavaScript que a gente configurou na Edge, escrevemos ali, e que simplesmente a gente configura para bater em uma rota. Como está acabando, eu não vou mostrar a rota, mas é uma JavaScript onde tu, forma de integrar, tu bota lá. Se o URL starta com barra, roda esse código, certo? E isso
Deixa eu voltar aqui rapidinho. É que essa function não tem o preview ali. Então, com isso, por que eu mostrei isso? A gente protege, só colocando por trás, a gente performa as imagens responsivas sem precisar configurar e podemos entregar execução do código escrito por próprio dev sem precisar também sair da plataforma, certo? Então, isso mata o conjunto Jamstack Edge Computing, isso reforça o poder do Jamstack, mata a arquitetura convencional, porque ao invés de a gente ter 2 servidores, a gente vai pagar sob demanda, economizando toda aquela infra, aquele load balance, aquele pênalti de ser hackeado, de derrubar o nosso banco de dados, tudo numa só caixinha, distribuída e de forma ilimitada, certo? Então, para fechar e recapitular, o que resolve o Edge Computing? Ele é performático, seguro, escalável, reduz drasticamente, por uma forma barata, a infraestrutura, tem uma grande variedade de ferramentas, conforme eu mostrei naquele slide, onde você pode apenas escolher e conectar, e reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento de processo, porque, cara, o time de SRE adora quando uma empresa que usa Edge Computing, porque se vocês têm o SRE na empresa de vocês e mostram isso aqui para eles, meu Deus do céu, eles vão ir à loucura. E para encerrar a apresentação, eu quero deixar um pequeno vídeo de 20 segundos para vocês. O Edge é só o começo. E nós somos a Asion, a plataforma de Edge Computing que simplifica como você cria e executa aplicações modernas em qualquer lugar. Do protótipo à escala global. No ops, só código. Porque você vence a ultrapassar os seus próprios limites. Então, finalizando, é tempo cada vez mais da gente entregar mais de uma forma simplificada, com um valor super alto para a empresa, onde a empresa vai ter ganhos imensos, provavelmente o seu chefe vai adorar você, né? E vão gastar muito menos. Então, como eu falei no início, Frontinpô, muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. E esse é um QR Code, se quiser saber mais sobre Edge Computing, e daqui para frente, bora escalar essas aplicações modernas aí, que tá, cara, fácil. Uma mão no microfone, uma mão no teclado, publicamos um update, vem e qualquer dúvida podem me chamar, que estamos juntos. Muito obrigado.